Olá, vamos começar a fazer conta com expressões algébricas, com termos algébricos. E a primeira operação é a adição e subtração, que a gente chama de redução de termos semelhantes. Pegando aqui já o exemplo, eu posso somar ou subtrair termos algébricos que têm as mesmas variáveis com os mesmos expoentes. Então, eu posso somar aqui, por exemplo, 2x mais 3x. Só você pensar em uma fruta, abacaxi, por exemplo. Se eu tenho 2 abacaxis e vou juntar com 3 abacaxis, obviamente eu vou ficar com 5 abacaxis. Então, é bem intuitivo, né? Se eu tenho 2x, vou juntar com 3x, eu fico com 5x. Da mesma maneira, eu posso subtrair, pensar em números negativos, né? Que a gente já viu. Se eu tenho 3, tirar 5, eu vou ficar devendo 2. Vou ficar devendo 2 o quê? Y. Então, 3y menos 5y dá menos 2y. Eu posso colocar isso mais complicadinho, né? Aqui eu boto menos 2ax2 menos 3ax2. Toda vez que eu tiver as mesmas letras com os mesmos expoentes, a gente chama isso de parte literal, né? As letras e os expoentes. Se tiver a mesma parte literal, eu vou poder fazer essa conta. Para isso, basta eu somar, né? Operar esses números aqui da frente. Se eu tenho uma dívida de 2, vou juntar com uma dívida de 3, eu vou ficar com uma dívida de 5. Então, menos 2ax2 com menos 3ax2, eu vou ficar com menos 5ax2. Observa que eu operei os números da frente. No caso aqui, os sinais são iguais, eu somei e repeti a parte literal. Colocando isso numa expressão um pouquinho mais longa, né, eu mostro para vocês que eu só posso somar quando tem as mesmas letras com os mesmos expoentes. Então, eu tenho aqui 4x mais 3y menos 2x menos 4y. Eu só posso juntar esse 4x com esse menos 2x. Eu não posso juntar o 4x com esse 3y. Para somar e subtrair, eu tenho que ter as mesmas letras, as mesmas variáveis com os mesmos expoentes. Então, eu posso juntar esse 4x com esse menos 2x. Se eu tenho 4, eu vou tirar 2, eu vou ficar com 2. 2 o quê? 2x. Então, 4x menos 2x, eu vou ficar com 2x. Da mesma maneira, eu posso juntar esse 3y com esse menos 4y. Se eu tenho 3y, vou tirar 4y, eu vou ficar devendo 1y. Então, é esse menos y aqui. Então, observa que eu não escrevi o 1 aqui. Esse menos y é a mesma coisa que menos 1y. Eu escrevo isso aqui na primeira observação. Quando eu não tenho coeficiente, esse coeficiente vale 1. Da mesma maneira, se o coeficiente deu 1, eu não escrevo ele. Então, a matemática tem algumas coisas, né? Alguns detalhes desse jeito que a gente combina para escrever menos. Então, o número da frente, que a gente chama de coeficiente, quando ele vale 1, a gente não escreve. Não é dizer que x vale 1, não. Esse x está substituindo um número, que não, qualquer número, certo? O que eu estou falando é do número da frente, né? Que normalmente você escreve aqui, né? Na frente das variáveis. Quando não tem nada escrito, vale 1. Então, isso vale para os sistemas pequenininhos e para os grandões também, né? Se eu tenho menos 1xy2, isso é a mesma coisa que menos xy2. Observa que eu não escrevi o 1, mas é a mesma coisa. Quando não tem nada escrito, vale 1. Na segunda observação, eu trato desse assunto aqui, quando dá zero, que a gente fala... chama quando você está operando simétricos, tomando e subtraindo simétricos. Como assim? Se eu tenho 2x, vou juntar com 2x daqui, ó, eu vou ficar com 4x. Se eu tenho menos 2y, vou juntar com esse 2y, uma dívida de 2, vou juntar com 2, eu não vou ficar com nada. Né? Então, se eu tenho uma dívida de 2, juntei com 2, ficou 0y. 0y é a mesma coisa que 0. Lembra que a letra substitui o número. Então, esse y está substituindo o número. Que número? Qualquer um número. Esse número que está aqui na frente está multiplicando o valor da letra. Ora, qualquer que seja o valor dessa letra, quando eu multiplicar por 0, vai dar 0. Então, esse termo aqui, somar 0 aqui, ou se fosse uma subtração de 0,
é inútil, né? Não faz diferença nenhuma. Então, na realidade, esse 4x mais 0y é a mesma coisa que só 4x, porque isso aqui é a mesma coisa que 0. Mais um exemplo aqui, né? Eu tenho aqui x2 menos 3x mais 2x2 mais 3x. Eu vou juntar esse x2 com esse x2 aqui, com esse 2x2. Vou ficar com 3x2. Na hora que eu for juntar esse menos 3x com esse 3x, uma dívida de 3 com 3 vai dar 0. Então, observa que eu já nem escrevi aqui, já assumi com ele. Então, juntei uma dívida de 3x com 3x, é como se esse 3 tivesse pago a dívida e não sobrasse nada. Sumiu. Terceira observação é que quando não tem o que fazer, você repete. Aliás, isso é uma regra geral na álgebra. Então, eu tenho uma expressão aqui. Eu já aprendi agora que eu posso somar e subtrair termos que têm as mesmas variáveis com os mesmos expoentes. Só que esse x2 aqui, ó, não tem semelhante, não tem ninguém mais com x2. Então, ele não vai poder juntar com ninguém. Você vai lá e baixa ele aqui e repete ele aqui. Esse 3 menos 3x, vou juntar com esse menos 2x. Uma dívida de 3 com uma dívida de 2. Quando eu juntar, eu vou ficar com uma dívida de 5. Repetiu lá os... Perdão. Esse 2 aqui, juntei com esse mais 1. 2 mais 1, 3. Então, esse x2 não teve o que fazer com ele, só repetiu. Essa expressão toda aqui, ó, que tem 5 termos, é a mesma coisa, ela funciona da mesma maneira que esse x2 menos 5x mais 3. Essa expressão que só tem 3 termos. Ela funciona da mesma maneira que essa aqui. Passo aqui alguns exercícios, começo com alguns bem simples, né? Depois vou complicando até a letra F. Eles são relativamente simples. Os 4 últimos eu pego um pouquinho mais pesado, mas se você conseguir fazer até a letra F, já é para lá de suficiente, né? Mas não deixa de tentar fazer essas 4 aqui também não. No próximo exercício eu vou misturar um pouquinho de geometria com o que a gente está estudando, que é a álgebra, né? Que trata dessas letras. Que, aliás, é uma das principais funções da álgebra, ela ser utilizada na geometria. Para isso eu preciso de 2 conceitos aqui de vocês de geometria, para fazer o exercício. O primeiro é reconhecer o que é um triângulo e o retângulo. E não só reconhecer o retângulo, mas saber da propriedade, que se esse lado aqui mede A, que A, qualquer número, qualquer medida, esse outro também vai medir A. Então, os lados opostos eles têm o mesmo tamanho, ele tem a mesma medida, a gente chama em matemática de congruentes. Então, esse lado aqui que eu chamei de B, a medida dele de B, vai ter aqui em cima a mesma medida. Então, aqui também vai medir B. Então, os lados opostos de um retângulo têm a mesma medida. O segundo conceito que eu vou precisar que vocês saibam é de perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, eu tenho o triângulo aqui, se eu quiser o perímetro dele, é só somar essa medida com essa medida com essa medida. Aqui eu estou usando letras para substituir os números, né? Para representar a medida do lado. Então, qualquer que seja essa medida aqui, eu chamei ela de x. E disse que aqui é a mesma medida x também. E aqui é a. Se eu quero o perímetro desse triângulo, é só somar x mais o a. O que a gente acabou de aprender? Que eu posso juntar esse x com x. X mais x dá 2x. Lembra lá que aqui na frente, quando não tem nada escrito, é 1. Então, aqui também é 1. Não é o x que vale 1, não. É o número que está na frente aqui, que a gente chama de coeficiente. Se não tem nada escrito, é 1. 1 mais 1, 2. Repetir a variável, 2x. Então, x mais x, 2x. O a não tem com quem somar, né? Só posso somar quando tem as mesmas letras. Repete ele. Então, o perímetro desse triângulo é representado por 2x mais a. Se eu chamo esse lado aqui de A e esses dois lados aqui de X. No retângulo, a mesma coisa. Eu quero o perímetro desse retângulo aqui. Então, vou somar A mais B mais A mais B. Está escrito aqui, ó. A
mais B, mais esse lado aqui que é A, mais esse lado aqui também mede B. Como eu posso somar quando tem a mesma variável, A mais A, 2A. B mais B, 2B. Então, o perímetro desse retângulo aqui, quando esse lado mede A e esse lado mede B, é 2A mais B. Perdão, 2A mais 2B. Na apostila que foi escrita, se eu não me engano, aqui tem um errinho, né? Conserta lá para mim, por favor. Eu troquei uma das letras, eu acho que era aqui, está escrito lá A de novo, mas a resposta aqui está certa. Aqui também, se eu não me engano, tinha um errinho que eu consertei depois de mandar para imprimir. Peço desculpas e peço para vocês consertarem. Bem, num outro exercício, logo a seguir, eu dou valores para essas letras. Ora, eu quero que x seja igual a 2 e que o A seja igual a 1. Então, esse lado mede 2 centímetros, esse, e esse lado mede 1 centímetro. Qual é o perímetro? 2 mais 2 mais 1. 2 mais 2 dá 4, 4 mais 1, 5. Então, na hora que eu somei, dei 5. Observa que vai dar o mesmo resultado se eu substituir o x aqui por 2 e o A aqui por 1. Então, eu peguei essa expressão aqui, ó, no lugar do x, botei o 2. Porque eu escolhi x igual a 2. Igual aquele exercício anterior. No lugar do A, eu coloquei 1. Quando eu fizer as contas, ó, 2 mais 2, 4. Repetiu 1, 4 mais 1, 5. A mesma coisa que eu estivesse somando lá as medidas dos lados direto. Então, é como aquele exercício valor numérico de uma expressão algébrica. Então, essas expressões, elas te determinam o valor do perímetro, independente do A. O A e o B aqui é uma variável. Dependendo do valor de A e B, essa expressão te diz o perímetro. Como? Ora, escolhe um valor para A. Aqui no caso eu disse que A era 3,5. Escolhe um valor para B, 7. Para eu calcular o perímetro, basta no lugar do A botar o 3,5 e no lugar do B colocar o 7. 2 vezes 3,5 dá 7. 2 vezes 7 dá 14. 7 mais 14, 21. Observa que vai dar a mesma coisa que se eu somar aqui, ó. 3,5 mais 7 mais 3,5, que seria esse lado, mais 7, que seria esse lado. 3,5 mais 7 dá 10,5, mais 3,5 dá 14, mais 7 dá 21. Mesmo valor. Com isso, a gente tem o suficiente para fazer mais esses dois exercícios. Aqui é associar a expressão algébrica, como eu fiz aqui nessa primeira parte dos exemplos. E o segundo exercício é você atribuir valores para as variáveis. Então, aqui na letra A do exercício anterior, né? Aqui da letra A, eu estou dizendo que eu quero que x seja igual a 2 e que y seja 3. X igual a 2, y igual a 3. Você vai substituir e vai fazer a conta. Você pode fazer a conta usando a expressão que você marcou aqui, ou você somando aqui mesmo, né? Do jeito que eu tinha explicado lá anteriormente. Na próxima aula a gente vê a multiplicação. Até a próxima, abraço.